E vamos começando, tá? O tema que eu deixei para o nosso encontro de hoje é o papel da linguagem corporal na comunicação. Não sei quantos de vocês já pararam para pensar sobre esse assunto, mas ele é muito interessante. Então, assim, quando você começa a estudar uma nova língua, as expectativas que você tem, muitas vezes você acaba se frustrando, né? Porque tem coisas que você imagina que são de um jeito e não são, tem coisas que você nem imagina que existem na outra língua e você vai ter que aprender, talvez mudar a tua forma de pensar um pouquinho. Então, nesses encontros aqui, a gente está trabalhando sobre esses assuntos. Então, duas coisas que estão faltando para nós conversarmos. Coisas que são como vocês não pensam, e a linguagem corporal, com certeza, é uma coisa que ela é de um jeito que você não imagina que funcione desse jeito, né? E isso nós vamos abordar hoje. E no próximo encontro eu vou abordar coisas que não são como vocês pensam. Olha só, é um trocadilho aqui, né? Que são os sons da língua, que são muito diferentes. O pessoal tem muito medo do TH no inglês, né? Mas o TH não é o único som que é diferente. Tem vários sons que são diferentes entre o português e o inglês. Eu não trabalhei linguagem corporal no primeiro encontro nosso, apesar desse tema ser importantíssimo, porque lá eu escolhi trabalhar com vocês o plano B, e o plano B, ele se adapta um pouquinho melhor com documentários. E documentários, né, não tem diálogo, não tem personagem interpretando um papel, então não tem conversa, não tem muita linguagem corporal. Agora, lá nos documentários você tem imagens, né? Normalmente o documentário tem imagens mostrando aquilo que o narrador está falando. Porém, a partir de agora, nós vamos falar mais especificamente sobre o trabalho com filmes e seriados. Então, você tem mais diálogos entre personagens, por isso, linguagem corporal o tempo todo. Então, dependendo do assunto, do conteúdo que você for escolher para trabalhar, né, você vai trabalhar de um jeito ou de outro. Linguagem corporal é o comportamento da pessoa no momento em que ela está falando. Às vezes, ela não está nem falando, né? Mas é o comportamento da pessoa que comunica. Então, nós podemos observar os gestos da pessoa enquanto ela está se comunicando. Pode ser falando ou não falando, né? Porque imagine, se eu estou num restaurante, por exemplo, e eu olho para o garçom e eu só faço assim, né? Ele já me entende, eu não preciso nem falar. Então, o gesto pode ser no ato da fala ou não. A postura da pessoa numa determinada situação ou a postura da pessoa em relação a outras pessoas, isso comunica também. As expressões faciais que nós fazemos no momento em que estamos falando, elas entregam as nossas emoções, né? Tudo isso aí é parte da comunicação. Enfim, são os movimentos que você faz quando você está se comunicando com os outros. Tudo isso é linguagem corporal. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. A pergunta está aqui, ó. Quanto por cento da nossa comunicação vocês acham que é compreendido ou percebido através da linguagem corporal? Coloquem lá no chat para mim, gente. Quanto por cento vocês acham? Eu vou abrir meu chat aqui. 90%, alguém disse. 40, 30. Pode colocar, dá um chute aí, gente. Pensa nisso. Vamos separar assim. Algumas coisas são faladas com palavras e outras coisas são expressadas por gestos e expressões. Quanto por cento? Nossa, o pessoal é otimista aqui. Posso revelar? Nossa, Samuel, 85. Pessoal otimista aqui, hein? Ah, eu acho que vocês assistiram aquele desenho que eu passei, né? Passei segunda-feira um desenho para todo mundo. Vocês conseguiram entender o desenho? Eu já vou revelar aqui, ó. A verdadeira porcentagem é isso aqui, ó. Na nossa comunicação no dia a dia, isso aqui é uma média, tá? 7% da comunicação é feita através de palavras, do que a gente fala, que são as coisas mais precisas que a gente precisa apontar, né? E 93% da comunicação é feita não verbalmente. São essas coisas que a gente percebe no ar, você percebe pelo gesto, pela expressão, né? Coisas que não são faladas, mas você consegue
identificar ali a comunicação através desses fatores todos. Então, quando a gente separa aqui o que é não verbal, gente, vai ficar assim, ó. Dentro desses 93%, 38% é o tom de voz que é usado pelas pessoas e 55% é linguagem corporal. Então, gestos, expressões e postura, né? Por que que o tom de voz não é verbal, gente? O tom de voz não é linguagem verbal. Ele está dentro da linguagem corporal. Vou dar um exemplo para vocês. Se o meu marido chega em casa e pergunta assim: aonde que está a minha chave? E eu respondo: está na mesa. O que eu estou comunicando aqui é a palavra mesa. Mesa é uma linguagem verbal. Agora vejam, eu vou manter a mesma palavra, a mesma linguagem verbal, mas eu vou mudar a minha comunicação. Percebam, a mesma fala, só mudando o tom de voz. Meu marido chega em casa e pergunta: onde está a minha chave? E eu falo: na mesa. Eu estou comunicando a mesma coisa que eu comuniquei agora há pouquinho? Será? O que vocês acham? Eu estou comunicando algo muito diferente. Eu estou comunicando algo assim: eu já falei 50 vezes onde está e você veio me perguntar de novo. Tudo isso dá para perceber mudando não a palavra que foi falada, e sim mudando o tom de voz. Então, por isso que o tom de voz ele é uma linguagem não verbal, tá? Você usa a mesma palavra, mas você dá um contexto diferente para ela. Eu queria saber de vocês, gente, quem já fez, quem já começou ali o projeto e pode me dar uma opinião aqui de como é que foi esse primeiro mês, o que que achou, alguma experiência que vocês possam contar para mim, quem gostaria de falar aqui? Talvez tenha alunos que não conseguiram entrar ainda que gostariam de falar. Samuel, você já fez alguma coisa de vídeo? Você fala daquele plano A e plano B? Isso? Eu comecei o plano B. E o que que você achou? Então, na verdade, quando eu coloquei a legenda em inglês, né, a linguagem inglesa, tipo assim, as palavras eu entendo, tipo assim, vocabulário e tudo. Então, foi super tranquilo. Você já tinha Agora, feito sim, isso antes? não, Não? Foi a primeira vez. não. E qual É, foi o vídeo que você usou? eu peguei, foi uma palestra daquele TED, não sei se você sabe, que é um Sei, grupo. sei. Aham, Isso. sim, muito Aí bom. isso é uma palavra sobre empreendedorismo, essas coisas, né? Tipo assim, Muito mais para legal. as empresas. Muito legal. Aí, Palestra ela entra mais pro ramo ali do documentário, né? Você não tem muito, porque não tem diálogo, é uma pessoa só falando, então, sim, é... mas tem bastante expressões também, tem bastante tom de voz também, sim, né? aham. Muito bom, gostei, A, Samuel. a minha dificuldade, por exemplo, se eu tivesse ouvindo sem legenda, às vezes eu não conseguiria identificar qual palavra. Agora, com a legenda, Gente, mas o que que acontece? Essa questão do som, eu vou deixar para abordar no nosso próximo encontro daqui a um mês. Mas isso é a maior verdade que você falou, Samuel. Por quê? A gente está acostumado a ler as palavras em inglês porque o alfabeto é o mesmo que a gente usa. Porém, os sons que aquelas letras ali produzem são de um jeito que você não imagina. Então, é isso que uhum. você falou, lendo vai, e só ouvindo é realmente mais difícil, isso é com certeza. Mas tem um jeitinho que a gente vai aprender a fazer também para conseguir entender melhor essas Mas palavras depois. eu fiz 2 dias, é continuar fazendo com a legenda mesmo, né? O plano B é do jeito que está lá, é 3 dias para três cada dias. conteúdo que você Aham, escolher, daí você troca o conteúdo. Hoje tá. eu vou ensinar vocês a mexerem com o plano A. O plano A ele é um plano mais longo um pouquinho, tá? Uhum. Eu já vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês e vou ensinar. Quem mais já fez? Vini, você já fez, Vini? Você estava me fazendo um dia que você comentou alguma coisa ali de com o olho fechado, tal, lembra? Ah, sim, isso foi quando eu tava assistindo série na Netflix. Isso. E o que que você achou? Cara, é muito complicado, porque, tipo, eu me baseio muito na legenda ainda, e ainda me perco um pouco, porque as falas são muito rápidas, né, e passa muito rápido a legenda, mas de olho fechado eu me banano todo também. De olho fechado. Quem não fez o plano A ainda vai ver que tem um pedaço ali que tem que assistir com o olho fechado. É bem interessante o porquê disso também.
Então eu tinha passado esse videozinho aqui para todos vocês na segunda-feira e pedi que vocês assistissem. Eu não sei quantos de vocês repararam que aqui nesse vídeo não existe nenhuma palavra falada. Tudo que acontece aqui a gente consegue perceber através da linguagem não verbal, através das expressões ali dos personagens, dos movimentos, né, da situação que acontece, mas não existe troca de palavra em momento nenhum nesse videozinho aqui. E eu justamente passei para vocês isso aqui para exemplificar o meu ponto aqui hoje, o que eu quero que vocês entendam hoje, que é assim. Voltando aqui para a nossa porcentagem, se 55% do que eu vou perceber não depende de palavras, para que estudar uma língua estrangeira então, gente? Qual que é o objetivo disso? Se a gente consegue entender muita coisa sem as palavras. Será que é isso que eu estou querendo dizer? Também não é assim, né, gente? A gente está aqui para aprender inglês, para estudar inglês, então eu venho falar para você que não precisa? Não, é justamente o contrário. Eu quero falar para você que precisa estudar. Então, a minha pergunta é a seguinte: por que as palavras que nós aprendemos na nossa língua, a gente aprende e já sai usando, já aprende o significado e não esquece mais? E quando a gente está estudando uma língua nova, não é assim. Você aprende uma palavra, aí você esquece, você tem que anotar, você tem que fazer frase, fazer exemplo. Tem todo um esforço ali para você conseguir aprender uma palavra. E isso, imagine com cada palavra que você aprende na língua nova, né? Por que será que acontece isso? Bom, um dos fatores é que eles explicam sobre os lados do cérebro, né? Que tem um lado próprio para aprender linguagem, o outro lado é da parte mais lógica e tal. Essa é uma das explicações. Mas o que eu queria abordar com vocês hoje é sobre isso que nós estamos falando, que é o seguinte: aprender palavras desconectadas do tom de voz, do gesto e principalmente do seu som original não vai ajudar muito você. Porque aí você vai ter que ficar estudando essa palavra, memorizando, fazendo lista.
Se 93% do que a gente entende vem através de comunicação não verbal, esses 93% vão ajudar você a compreender aquela palavra, mas não só compreender, vão ajudar você a aprender e internalizar essa palavra, a memorizar. Porque quando você for lembrar dessa palavra, você vai lembrar do contexto que você viu, você vai lembrar da cena, do que estava acontecendo. Tudo isso faz parte da memória que traz junto com essa palavra. Não é uma coisa isolada. Quando a gente tenta aprender palavras isoladas, é muito mais difícil. Você já viu alguém tentar aprender inglês, por exemplo, fazendo lista de vocabulário? Vamos pegar a lista de tudo que tem na cozinha, todos os objetos da cozinha. Faz uma lista lá de 100 palavras e fica decorando. Não aprende, você não vai lembrar, porque essas palavras estão fora de um contexto de uso, é só uma lista. Então, quando você aprende as palavras já dentro de uma frase, já com a entonação correta daquilo, porque você está ouvindo também, não é a palavra solta, é a entonação da frase como um todo. Você aprende já observando o gesto que a pessoa fez no momento que ela falou aquela palavra, o comportamento que estava acontecendo e a situação. Isso vai ajudar você a fixar essa palavra, essa frase, tudo isso na sua memória com muito mais facilidade. Então, o que eu estou tentando dizer é isso. Não que vocês não estudem inglês porque vocês vão se comunicar só com linguagem não verbal. Não, é o contrário. Usem a linguagem não verbal para facilitar o aprendizado do inglês de vocês. Facilitar a memorização. Em primeiro passo, lógico, a compreensão daquilo que você está escutando, mas o objetivo maior é a memorização. Então, resumindo o assunto aqui da linguagem corporal quando você está aprendendo uma nova língua, adquire uma palavra, tudo que você puder estudar onde houver mudança de tom de voz, gestos e linguagem corporal, principalmente um contexto onde aquela palavra está inserida, essas palavras serão memorizadas mais facilmente e acessadas mais rapidamente quando você precisar lembrar delas. É isso que é a mensagem desse encontro nosso de hoje. Tá? E por que eu coloquei aqui esse sinalzinho de umas línguas, acho que é egípcia aqui, né? Umas línguas antigas aí. Eu coloquei isso aqui para vocês entenderem a diferença entre quando eu estudo uma palavra na língua nova, puramente pela palavra, eu estou estudando como se ela fosse um código. Então, um código, gente, é isso. Eu olho aqui um símbolo, eu tenho que decodificar esse símbolo na minha mente, entender o que ele significa na minha língua, para daí conseguir entender o que está escrito aqui. Então, se a gente for por palavra, dessa forma, é muito mais difícil lembrar. Agora, quando você já memoriza uma palavra com o som correto dela, com a entonação da frase e com todo o contexto que está junto, o seu cérebro vai entendendo que aquilo ali não é um código para ser decodificado. Aquilo ali é uma língua já pronta. E você vai decodificar a situação que está acontecendo e não cada palavrinha, como se fosse aqui esses códigos que você precisa montar, né, um significado na tua língua para depois entender. Então, isso é um processo muito doido que acontece no nosso cérebro, que, na verdade, o que você precisa fazer é se jogar ali dentro de uma confusão, colocar a sua mente numa confusão da língua estrangeira e deixar a sua mente se organizar sozinha. Deixar o teu cérebro se bater um pouco no começo, até ele entender que aquilo ali é uma língua. E ele se organiza. É muito interessante tudo isso. Bom, agora vamos lá. Eu quero dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer o plano A, tá bom? Eu escolhi um trechinho de um filme aqui que se chama As Mil Palavras. Eu escolhi esse trechinho desse filme de propósito, tá? Não sei quantos já viram esse filme. É um filme em que o personagem não pode falar. Cada vez que ele gasta uma palavra, ele acha que ele vai viver menos e tal. Então, ele tem que economizar as palavras dele. Aí ele precisa comprar café aqui na cafeteria. Assistam e depois a gente conversa, tá? Good morning, sir. What can I get started for you today? What size? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? No? Mocha. 3 mocha lattes.
Oof, double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs. Awesome. You know, I love the Beatles. They are my life. Something good. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. Oh, I'm a little slow today. All right, so 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. That's gonna be 6812. Lá no plano A, vocês vão escolher agora um seriado ou um filme, tá? Esse aqui não vai ser muito produtivo com documentários, né? Então, aqui você pega uma coisa maior. O que acontece? Se você pegar um filme, por exemplo, de 1h30, cada página do e-book aqui é para uma semana. Então, você tem página 1, página 2, segunda semana, página 3 e assim por diante. São 7 semanas o programa aqui. E quando acabar, você começa de novo. Isso aqui é uma coisa para você fazer sempre que você quiser. Não é assim, fiz uma vez e por milagre agora aprendi inglês, sei tudo. Não, você vai usar isso aqui para você aprender enquanto você estiver estudando inglês. Aqui, gente, se você escolher um filme longo, você pode ir trocando de trecho apenas. Por exemplo, na primeira semana você pega o trecho de 0 até 5 minutos do filme, depois você pega de 5 a 10, depois você pega de 10 a 15. Você pode usar o mesmo filme durante todas as semanas. Aí você pode pular essas 3 etapas aqui, ó. Esses 3 dias que seriam caso você mude de conteúdo. Então, você está pegando um conteúdo novo, você não tem noção do que é. Mas se você puder usar o mesmo filme para todas as semanas, vai ser melhor. Ou você escolher um seriado e você troca só de episódio. Aí episódio 1, episódio 2, episódio 3. Também dá. Vai depender do que cada um for escolher aí. Eu escolhi hoje esse filme aqui de propósito, só para mostrar para vocês que aquilo que eu estou falando, né, da linguagem corporal, funciona, né? Então, se eu estivesse fazendo esse conteúdo aqui, o que eu faria? Aqui, já vi uma vez com a legenda em inglês, uma vez com a legenda em português, uma vez sem legenda. Agora, vamos para o trecho de 5 minutos que eu escolhi, né? Nas primeiras vezes, você não precisa anotar nada. Você simplesmente assiste a primeira vez com a legenda em inglês, a segunda vez sem a legenda, o mesmo trecho. Você vai assistir esse trecho de 5 minutos que você escolheu durante 7 dias. E cada dia você vai fazer as atividades que está pedindo aqui. Então, no primeiro dia não tem nada para fazer, no segundo também não. No terceiro dia, você vai intercalar 1 minuto com som e 1 minuto no mudo. Então, você conta ali no cronômetro 1 minuto assistindo, olhando, escutando, e depois 1 minuto só olhando para a tela, sem escutar nada. Depois que você fizer isso, você desliga a TV e tenta lembrar de 5 palavras novas que estão nesse trecho, e você vai anotar aqui. A maneira melhor de anotar palavras novas, gente, é assim, ó. Anota em inglês, anota a tradução e anota a pronúncia. Tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, como é que eu vou falar isso aqui? What size? What size? Esse T aqui você não vai ouvir. What size? Essa palavra aqui, como é que você vai pronunciar? Gun. Né? Escreve com uma letra, mas fala outra coisa. Essa palavra aqui, como é que você vai pronunciar? Shoot. E o que significa, né? Eu já mostro para vocês de onde que eu tirei. E essa palavra aqui, como é que você vai pronunciar? Shot. E o que significa? Mas aqui é só um exemplo. É um exemplo para vocês fazerem lá com o filme de vocês. Essa parte aqui da 4ª vez, eu vou deixar para abordar com vocês no nosso próximo encontro, tá? Hoje eu quero focar mais nisso aqui. Agora sim, vamos lá. Eu vou parar aqui, ó. Quando ele falar what size, eu vou pausar. Good morning, sir. What can I get started for you today? What size? What size? E o que ele faz aqui, ó?
que deu para entender com esse gesto? All right. Que ele quer o café grande, né? What size? Então, mesmo que você não saiba o que significa what size, nesse momento você vai fazer uma pesquisa, vai procurar. Eu achei legal, porque aqui tem um gesto, aqui é uma coisa que deu para entender a situação. Vai atrás de procurar saber o que significa essa palavra. Então, você vai descobrir que o what size é que tamanho, ou você troca a legenda, né, ali para português. Na verdade, você já fez isso antes, então já vai estar sabendo o que significa. E nesse momento você vai descobrir como é que você vai pronunciar isso aqui, tá? Então, se você mudar de legenda, você vai pôr em português, vai estar lá, que tamanho? Você vai pôr em inglês, vai estar lá escrito what size. Mas você vai tentar ler what size, sei lá, não sei como é que vocês vão tentar ler, mas vai sair uma coisa que não é a pronúncia normal, né? Então, você vai ter que escutar isso aqui várias vezes para tentar identificar como você vai pronunciar. Nesse momento, se você precisar, você pode perguntar para o Google, né, a pronúncia. Você pode perguntar para mim ou para alguma outra pessoa, né, que você conhece que fala inglês e fala, olha, essa palavra aqui, como é que é a pronúncia? Se você ficar na dúvida também, tem coisa que é mais simples, né? Então, nesse momento, você vai fazer isso. Porque teu objetivo é extrair 5 palavras aqui desse trechinho, mais 5 palavras que você vai aprender e nunca mais vai esquecer, tá? Aí ele fala gun. Vamos ver em que momento que ele fala isso. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Oh, mocha. 3 mocha lattes. Oof. Double chocolate chip muffin. Yum. You want 3 Paul McCartney CDs. Awesome. You know, I love the Beatles. They are my life. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun. Gun. Ele falou aqui, ó, gun. Opa, eu poderia ter escolhido assassination, uma outra palavra que foi falada, mas eu escolhi pegar gun. E o que está acontecendo aqui na cena? Gun significa arma, um revólver. Olha o que ele tá. Ele tá o tempo todo. E por que ele tá falando isso, gente? Será que ele quer matar o cara que não tá entendendo ele? Será que ele quer se matar? Não. É porque a palavra shot, que é um tiro, em inglês, ela também serve para um gole, um copinho pequeno que é de um gole, sabe? Então ele quer pedir uma bebida, né? Que ele entenda que aquele shot ali é da bebida. Por isso que ele tá falando sobre a arma. Então, essa é uma palavra que a gente poderia aprender nesse contexto aqui e nunca mais vai esquecer. Depois ele entendeu gun, mas ele não relacionou gun com o café, né? Aí ele continua explicando mais. Shoot. Shoot. Opa, shoot. Já mudou. De gun para shoot. Shoot é o verbo, atirar. Já tá chegando lá. E depois ele entende 3 shots. 3 shots. Opa, 3 tiros, ou seja, 3 goles, 3 alguma coisa para beber, né? Então ele entendeu que são 3 cafés. Dessa forma, o nosso querido personagem aqui conseguiu comprar o que ele queria e também algumas coisas a mais que ele não queria. I'm a little slow today. All right. So, 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassination. No assassination. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. Ou seja, o carinha só queria vender bastante mesmo, aproveitou e vendeu tudo que ele foi pedindo, ele foi acumulando na venda, né? Mas assim, gente, então, o que vocês vão fazer nesse pedaço aqui da atividade é isso. E no próximo dia, você vai fazer essa atividade aqui, tá? Que você vai intercalar 1 minuto de olhos abertos, agora com o som o tempo todo, e 1 minuto de olhos fechados. Essa parte que o Vinícius falou ali, que ele acha muito difícil. Eu vou esmiuçar com vocês e vou trazer um exemplo sobre isso aqui no próximo encontro nosso, bem legal. Mas eu só quero falar para vocês o porquê disso, gente. Quando você estiver com os olhos fechados e ouvindo a cena que você já viu teoricamente ali 3, 4, 5, 6, já é a 7ª vez que você está vendo essa cena, né? Porque você viu aqui, ó, as 3 primeiras, que é o conteúdo inteiro, depois o trecho de 5 minutos, mais 3,
agora será a 7ª vez. Você vai tentar lembrar justamente disso, do tom de voz que a pessoa usou, você vai tentar lembrar dos gestos que estão acontecendo naquele momento, tentar lembrar de tudo que está acontecendo enquanto você está de olho fechado. Tá? Então, esse é o trabalho que vocês vão fazer aqui para cada semana. O que muda de uma semana para outra é a sequência que eu coloquei aqui. A gente vai alternando. Às vezes a legenda em inglês é primeiro, às vezes a legenda em português é primeiro, às vezes sem legenda é primeiro, para vocês irem identificando o que é mais fácil e o que é mais difícil, tá? E também que nas primeiras semanas o trecho a ser escolhido é sempre 5 minutos, porém, lá nas últimas semanas, deixa eu ver a partir de quando que muda. A partir da 5ª semana, isso. A partir da 5ª semana, a gente aumenta para 10 minutos aqui para explorar um pouquinho mais vocês. Então, na 5ª, na 6ª e na 7ª semanas, o trecho passa a ser de 10 minutos. E para essas atividades aqui, tanto faz se você escolher documentário, filme ou seriado, o áudio é sempre em inglês. Não existe a possibilidade de pôr o áudio em português. O que você vai pôr em português, às vezes, é a legenda, tá? Tem um momento em que você vai usar a legenda em português para aprender o que está sendo falado ali, mas o áudio nunca. Resumindo tudo, então, aqui, para a gente concluir, os motivos que você tem para fazer os trabalhos, então, com essas atividades que eu passei para vocês, com filmes, seriados, documentários, os motivos são esses 3 aqui, ó. Primeiro, você vai pegar o uso da língua com expressões usadas na vida real, né? Então, isso é difícil você aprender num curso, é difícil aprender nos livros, é aquela malícia da língua mesmo, né? E o jeitinho de como falar certas coisas que são importantes também. Esse assunto eu abordei no encontro passado. Tá lá no curso, se vocês não viram, tem um vídeo lá que eu gravei e coloquei do encontro passado. Tá lá. O segundo motivo é para que vocês aprendam a usar todas essas ferramentas da comunicação não verbal a favor de vocês na hora de aprender palavras novas. Porque tudo isso aí vai contar para a memorização de tudo que vocês estão aprendendo. E o terceiro motivo para vocês fazerem essas atividades é para vocês aprenderem os sons novos da língua e o ritmo da língua também, que é diferente do português. E esse terceiro motivo nós abordaremos no encontro do mês que vem, tá bom? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para a gente resolver, alguma dúvida sobre o conteúdo. O Elaine, Diga, Samuel, liga a câmera aí, gente. Vocês estão de pijama, né? Que feio. só para ver se eu entendi aqui, é porque tá assim, onde tá a primeira vez é como se fosse o primeiro dia, né? Primeiro dia, Isso. segundo dia, terceiro dia. Tá, eu entendi. Exatamente, exatamente. Cada tópico desse aqui, ó, Samuel, é um dia diferente. Então, é um dia, Ok. Uhum. outro dia, aí muda o tópico, muda o dia. Aqui seria o 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia. Tá? Cada um é num dia diferente. E por que que eu decidi colocar assim em dias? Porque, veja, se você pegar uma coisa e fizer 10 vezes no mesmo dia, não vai surtir o mesmo efeito de vocês passar isso em vários dias. Tá? Porque aí você tem tempo de dormir, de pensar sobre aquilo, refletir, daí no outro dia você está quase esquecendo, você vê de novo, então ele é um processo que demora um pouquinho mais. E se, tipo assim, no primeiro dia, por exemplo, se eu quiser assistir umas 2 vezes, eu posso mesmo? Você pode assistir sempre mais aquilo ali que está ali é o mínimo. Se você quiser assistir Uhum. 5 vezes no primeiro dia, 10 no segundo, quanto mais melhor, com certeza. Só que você não pode contar essas vezes que você viu no mesmo dia como sendo pro próximo dia. Tá. No próximo dia você tem que ver de novo e fazer o que está lá de novo, tá? É o que muda mais a legenda, na verdade, né? Cada dia. Muda a sequência ali para o teu Uhum. cérebro não ficar sempre fazendo a mesma coisa para ir fazendo aquela bagunça que eu falei, sabe? Você tem que entrar numa confusão para tua cabeça tentar se organizar e tentar achar, peraí, o que que eu tô fazendo Sim. aqui? Mas na primeira semana vai ser o mesmo trecho. Os mesmos 5 minutos, por exemplo. Isso, toda vez vai ser Aí- o mesmo trecho, Isso. sempre. Então, a primeira semana você escolheu um trecho, você vai ver ele todas as vezes. Na segunda semana você muda o trecho, mas você mantém, porque você precisa ver esse pedaço várias vezes. Você sempre vai manter aquele trecho ali.
Só muda de semana para semana. Tá bom? É isso aí, gente. Marlene, tudo bem, Marlene? Oi, Laine, tudo bem? Tudo. Você está fazendo alguma coisa já desse conteúdo aí? Não, tô ligando a TV para assistir. Ah, legal, muito Vou bem. começar. Então comece. Jéssica, você está me ouvindo aí, Jéssica? Oi, teacher, tô sim. Oi! Você quer contar um pouquinho, Jéssica, da sua experiência? Como é que você já fez? O que você achou? Então, para mim, assim, a gente usou o De Volta para o Futuro, né? E no início parecia bem complicado porque o ator, ele fala muito rápido. Mas depois de 3, 4 pedacinhos assistidos, que dá um mês aí mais ou menos, dá para ver que funciona mesmo, sabe, o e-book, porque eu comecei a entender bem mais tranquilo o resto do filme que eu nem tinha usado na atividade. Uhum, entendi. Você já estuda inglês há um tempinho, né? É importante também salientar o seguinte, gente. Quem está começando a estudar inglês hoje vai ter mais dificuldade, claro, do que uma pessoa que já está há um ano estudando inglês. Tudo isso aí tem as suas diferenças, né? Mas as atividades do e-book elas vão funcionar para todos os alunos, seja em nível iniciante, avançado, intermediário, funciona para todo mundo, cada um dentro do seu nível, né? Então você vai melhorar, não importa onde você está, você vai melhorar. Tá certo? Obrigado, Jéssica. É o De Volta para o Futuro, né, o filme. Eles falam rápido mesmo, mas isso é uma coisa que, na verdade, não é do inglês, é o ser humano. O ser humano fala emendado, fala rápido em todas as línguas. É a questão da gente se acostumar. Tá certo? Bom, gente, então esse é o nosso conteúdo de hoje. Não percam daqui a um mês, tá? Nós falaremos sobre ali as diferenças dos sons das línguas entre o português e o inglês. Vai estar um conteúdo muito interessante também. E eu espero que vocês se lembrem de que se você colocar no mudo e prestar atenção no que está acontecendo, você já consegue entender. Então, a língua que está sendo falada ali, a comunicação verbal usada, ela só pode vir para te ajudar a entender e não para atrapalhar, tá? Ela vai ter que vir para somar. Então, não fique desesperado se você não estiver entendendo nada. Porque o que acontece? 7% da comunicação compreendida é verbal. Às vezes o aluno quer que esse 7% que ele está escutando ali na linguagem oral, quer que ele entenda 100% da cena que está acontecendo. O 100%, para você entender, vai depender de todo o contexto. Vai depender do que está sendo falado e também do que está acontecendo ao redor. Então, você não pode ignorar o contexto, ignorar os gestos, a linguagem corporal e focar só na linguagem e esperar entender tudo, porque aí falta informação. Para entender tudo, você tem que realmente prestar atenção no contexto, na linguagem corporal e na linguagem verbal. Aí você soma tudo e entende. Tá bom? Está dado o recado? Ficou alguma dúvida, gente? Marlene, quer falar? Não, tá tudo explicadinho, tudo certo. Legal, legal, gente. E qualquer coisa, naquele momento ali em que você precisar fazer a transcrição das palavras, se você não conseguir, me peça ajuda, me chame que eu te ajudo, tá? Eu estou aqui para isso, lembrem-se. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Até a próxima. Até a próxima. Bye, bye, guys. Bye, bye. Bye bye, see you. Bye, bye, Edu.